No ouvir e meditar de hoje, as palavras do Papa Francisco. Quinta Catequese, a oração de Abraão. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Há uma voz que ressoa repentinamente na vida de Abraão. Uma voz que o convida a enveredar por um caminho que parece absurdo. Uma voz que o impele a desarraigar-se da sua pátria, das raízes da sua família, para partir rumo a um novo futuro, um futuro diferente, e tudo com base numa promessa, na qual é necessário apenas confiar. E confiar numa promessa não é fácil, é preciso ter coragem. E Abraão confiou. A Bíblia nada diz sobre o passado do primeiro patriarca. A lógica da situação sugere que ele adorava outros deuses. Talvez fosse um homem sábio, acostumado a perscrutar o céu e as estrelas. Com efeito, o Senhor promete-lhe que os seus descendentes serão tão numerosos como as estrelas que pontilham o céu. E Abraão parte, ouve a voz de Deus e confia na sua palavra. Isto é importante, confia na palavra de Deus. E com esta sua partida, nasce um novo modo de conceber a relação com Deus. É por este motivo que o patriarca Abraão está presente nas grandes tradições espirituais judaica, cristã e islâmica, como homem de Deus perfeito, capaz de se submeter a Ele, até quando a sua vontade se revela árdua ou incompreensível. Portanto, Abraão é o homem da palavra. Quando Deus fala, o homem torna-se receptor daquela palavra e a sua vida transforma-se no lugar onde ela pede para se encarnar. Esta é uma grande novidade no percurso religioso do homem. A vida do crente começa a conceber-se como vocação, ou seja, como chamada, como lugar onde se cumpre uma promessa. E ele move-se no mundo não tanto sob o peso de um enigma, mas com a força daquela promessa, que um dia se há de cumprir. E Abraão acreditou na promessa de Deus. Acreditou e partiu, sem saber para onde ia. Assim diz a carta aos Hebreus. Mas confiou. Lendo o livro do Gênesis, descobrimos que Abraão viveu a oração em fidelidade incessante àquela palavra que periodicamente se manifestava ao longo do seu caminho. Em síntese, podemos dizer que na vida de Abraão a fé se faz história. A fé faz-se história. Aliás, com a sua vida, com o seu exemplo, Abraão ensina-nos este caminho, este itinerário em que a fé se faz história. Deus já não é visto unicamente nos fenômenos cósmicos, como um Deus distante que pode incutir terror. O Deus de Abraão torna-se o meu Deus, o Deus da minha história pessoal, que orienta os meus passos, que não me abandona. O Deus dos meus dias, o companheiro das minhas aventuras, o Deus da providência. Pergunto-me e pergunto-vos: temos esta experiência de Deus? O meu Deus, o Deus que me acompanha, o Deus da minha história pessoal, o Deus que me guia os passos, que não me abandona, o Deus dos meus dias? Temos esta experiência? Pensemos nisto.
Esta experiência de Abraão é também testemunhada por um dos textos mais originais da história da espiritualidade, o Memorial, de Blaise Pascal. Começa assim: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, não dos filósofos nem dos sábios, certeza, certeza, sentimento, alegria, paz, Deus de Jesus Cristo. Este memorial é escrito num pequeno pergaminho e encontrado após a sua morte, cozido dentro de uma veste do filósofo, exprime não uma reflexão intelectual que um homem sábio como ele pôde conceber acerca de Deus, mas o sentido vivo, experimentado da sua presença. Pascal anota até o momento exato em que sentiu aquela realidade, tendo-a finalmente encontrado, a noite de 23 de novembro de 1654. Não se trata do Deus abstrato, nem do Deus cósmico, não. É o Deus de uma pessoa, de uma chamada, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus que é certeza, que é sentimento, que é alegria. A oração de Abraão exprime-se, antes de mais, em atos. Homem de silêncio, constrói em cada etapa um altar ao Senhor. Abraão não edifica um templo, mas espalha pelo caminho pedras que recordam a passagem de Deus. Um Deus surpreendente, como quando o visita na figura de 3 hóspedes, que ele e Sara recebem com gentileza e que lhes anunciam o nascimento do filho Isaque. Abraão tinha 100 anos e a sua esposa mais ou menos 90. E acreditaram, confiaram em Deus. E Sara, sua esposa, concebeu com aquela idade. Este é o Deus de Abraão, o nosso Deus, que nos acompanha. Assim, Abraão familiariza com Deus. É capaz até de discutir com ele, mas sempre fiel. Fala com Deus e debate, até a suprema provação, quando Deus lhe pede que sacrifique precisamente o filho Isaque, o filho da velhice, o único herdeiro. Aqui Abraão vive a sua fé como um drama, como se caminhasse às apalpadelas na noite, sob um firmamento desta vez sem estrelas. E com frequência, também nós caminhamos na escuridão, mas com fé. O próprio Deus deterá a mão de Abraão, já pronta para ferir, porque viu a sua disponibilidade verdadeiramente total. Irmãos e irmãs, aprendamos de Abraão, aprendamos a rezar com fé, ouvir o Senhor, caminhar, dialogar, até debater. Não tenhamos medo de discutir com Deus. Direi também algo que parece heresia. Muitas vezes ouvi dizer: sabes, isto aconteceu comigo e zanguei-me com Deus. Tivestes a coragem de ficar zangado com Deus? Sim, zanguei-me. Mas esta é uma forma de oração, pois só um filho é capaz de se zangar com o pai e depois voltar a encontrá-lo. Aprendamos de Abraão a rezar com fé, a dialogar, a discutir, mas sempre dispostos a aceitar a palavra de Deus e a pô-la em prática. Com Deus, aprendamos a falar como um filho com o seu pai, ouvi-lo, responder, debater, mas de forma transparente, como um filho com o pai. É assim
que Abraão nos ensina a rezar.